Block Beton é feita de histórias e hoje eu tô aqui com alguma dessas histórias. Esse podcast nunca esteve tão feminino. E o lugar de mulher, gente, é onde ela quiser. Bom, muito obrigada pela audiência e quero que elas se apresentem, as mulheres da Block Beton. Lavínia, me conta mais sobre você, sobre essa profissional maravilhosa que você é. Meu nome é Lavínia, eu tenho 28 anos, eu trabalho na Block Beton, coloquei uns 3 anos, né? Eu entrei para trabalhar no laboratório, né, na área da qualidade, como eu estou cursando engenharia civil, né, concluindo, aí a gente entrou nessa área da produção. Agora eu estou atuando no comercial, né, na área de vendas, e para mim está sendo gratificante. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, pela oportunidade de trabalhar na Block Beton, e muito obrigada. A gente que agradece a sua presença. Uhum. Nájila, conta mais sobre essa mulher maravilhosa que você é. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Nájila Barbosa, sou formada em Recursos Humanos, pós-graduada em Psicologia Organizacional. Estou na Block Beton, né? Cheguei na Block Beton com a intenção, de fato, de criar ali, de instalar um setor de recursos humanos. Sou esposa do Danilo, mamãe do Marcelo, de 9 anos, da Helena, de 7 anos, filha da Maria de Lourdes, né? Mulher, guerreira, tenho 29 anos e estou aí no mercado do Recursos Humanos há mais ou menos 6 anos. Obrigada pela sua presença, pela sua Obrigada. energia. Narda, você é um doce de pessoa. Conta mais pra gente sobre essa mulher maravilhosa que você é. Boa tarde, meu nome é Narda, tenho 32 anos, sou casada, sou mãe do Alexandre, de 6 anos, sou analista de logística na Block Beton, já estou na Block Beton há quase 5 anos, e muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a presença de vocês. Bom, eu queria... Vamos conversar com a Narda. Narda, me conta mais. Quem é você hoje na Block Beton? E como foi o caminhar de crescimento dentro da empresa? Bom, hoje na Block Beton eu sou analista de logística, faço parte da primeira escola de líderes da Block Beton. O início dessa trajetória foi bem desafiador, né? Por se tratar de um ambiente 100% masculino, eu fui a terceira mulher a entrar na Block Beton, né? Éramos um grupo bem pequeno de mulheres. E a gente, no começo, foi um pouco complicado, a gente sofre um pouquinho de preconceito, a gente fica naquela insegurança, né? Então, foi um caminho realmente de muito crescimento, de muito amadurecimento pessoal e profissional. E hoje, graças a Deus, né, eu já consegui conquistar ali o meu espaço, conquistar a confiança, né, mostrar o meu trabalho e tentando aí cada dia mais melhorar. Maravilha. Lavínia, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e sobre essas duas áreas que você trabalhou tão diferentes dentro da Block Beton. Eu entrei na Block Beton, né, como eu tinha dito, para trabalhar no laboratório, né, na área de qualidade, testando, né, os nossos produtos, que o lema, né, da empresa é a qualidade, a gente preza muito por isso. E eu entrei para trabalhar com isso, né, como eu curso engenharia civil, então é algo que está dentro da minha área. Aí, com o passar do tempo, surgiu a oportunidade de trabalhar no comercial. Assim, a empresa me deu essa oportunidade, né? Eu perguntei como fazia também, né? A empresa me deu a oportunidade. E agora eu atuo na área comercial, trabalhando, né, com vendas. E uma coisa acaba agregando a outra, né? Porque agora eu tenho conhecimento técnico e acabo aplicando isso nas vendas, né? Passo para os meus clientes realmente como é feito todo o processo. Porque tem muita gente que não sabe, né? Não conhece os produtos, não sabe como funciona. Aí eu acabo explicando para eles, né, a diferença de um bloco de concreto para um tijolo de cerâmica. E está sendo gratificante, um pouco desafiador, né, que é algo novo, mas é muito gratificante. Eu adoro novidade. Coisa boa. Nájila, a gente fala sobre RH, né, essa palavra, esses recursos humanos, esse importante ativo que são as pessoas, mas como que é essa área de RH na prática? Na prática é um desafio, né? Pessoas são um desafio. Mas a área de RH em si, ela tende a buscar sempre o desenvolvimento, né? O nosso ideal é desenvolver pessoas. O DH é muito focado nisso. E a Lavínia é um exemplo disso, né? Hoje ela está ali no comercial porque identificamos, né, um perfil
um perfil de comportamento bem comunicador nela, e isso foi um diferencial muito grande. Então, desenvolver pessoas é principalmente conhecê-las. Para que eu possa desenvolver alguém, eu preciso conhecer, né? Os nossos líderes, os nossos gestores estão entrando cada vez mais nesse universo de conhecer perfis comportamentais, de conhecer um pouco mais sobre as pessoas, trabalhar a empatia e identificar pessoas certas nos lugares certos. Afinal, acho que é isso que move toda e qualquer empresa. Com certeza. E a Narda falou sobre a escola de líderes. O que é a escola de líderes? A gente quer saber. Legal, a Escola de Líderes é um projeto que nós iniciamos nesse ano de 2026, essa é a nossa primeira turma, que basicamente o objetivo é capacitar os nossos líderes. Para quê? Exatamente para buscar uma gestão humanizada, entender o que é uma indústria humanizada e que eles se sintam capazes de fato em fazer um feedback corretivo, na maioria das vezes é um grande desafio, sem parecer grosseiro ou sem parecer estar ali, né, querendo impor o poder do cargo. A Escola de Líderes traz esse objetivo, capacitar os nossos líderes para que eles possam fazer a gestão, organizar, liderar de forma humana, leve e na paz, né? Eu acho que nos dias atuais, a pessoa conseguir trabalhar em paz, saborear o dia de trabalho é um diferencial muito grande. Então, a Escola de Líderes é 100% nesse objetivo. Capacitar os nossos líderes, desenvolvê-los para que eles possam trabalhar com empatia, com cuidado e desenvolver a gestão humanizada na indústria. É isso. Muito legal. Isso com certeza reverbera para todo o time, né? Líderes capacitados. Com certeza. Muito bacana. E falando em liderança, Narda, como é que foi? Quando você falou, estou pronta para o próximo passo, estou pronta para assumir uma liderança, para ser uma mulher líder, quando você se sentiu pronta? Então, Helena, quando eu assumi a parte da logística, né, para mim foi algo totalmente novo, eu não conhecia e foi uma experiência muito legal, né? Entrar nesse universo, entender a importância da logística dentro da indústria, a gente precisa fazer um trabalho de qualidade, né? Levar qualidade para os nossos clientes, esse é o objetivo da Block Beton, né? Então, a gente precisa trabalhar com carinho, trabalhar com amor, trabalhar com cuidado. E com o passar do tempo é aprender, né? É buscar o conhecimento, né? Adquirir a experiência para a gente poder cada dia melhorar, né? E como a Nájila falou, quando, né, surgiu a escola de líderes, né? A Block Beton já vem proporcionando para a gente alguns cursos, alguns treinamentos, né? Para a gente se capacitar para poder ter exatamente essa gestão humanizada, né? A gente, além de fazer um trabalho com excelência, entregar qualidade para os nossos clientes, a gente precisa saber lidar com o outro, desde o nosso colaborador até o nosso cliente, para a gente fazer o nosso melhor. Maravilha! Até porque os nossos colaboradores são os nossos clientes internos, né, Helena? Sim, eu acho que quando a empresa consegue enxergar que o principal ativo são as pessoas, fica bem mais fácil de lidar. Você começa a enxergar as pessoas como algo muito mais positivo do que desafiador, né? As pessoas são desafiadoras, mas quando a gente conhece das pessoas, quando a gente se apaixona por pessoas, por entender como elas funcionam, tudo fica mais fácil. É muito bom. Temos uma apaixonada pelo que faz. Uma não, três. E Lavínia, quando você percebeu, né, acho que a Nájila já trouxe isso, mas quando você percebeu que realmente você tinha um potencial para outro local dentro da organização. Eu fico pensando assim, nesse perfil comunicativo que a Nájila trouxe. Sim. Você num laboratório, você devia ver. Quando você falou, realmente eu tenho esse potencial. Olha, pra te falar a verdade, não foi uma coisa que passava pela minha cabeça. Juro pra você. Porque eu sempre gostei realmente de ver como as coisas funcionam. Eu amo o trabalho de laboratório até hoje. Eu falo, né, que ali é meu xodó, sempre vai ser. E quando surgiu a vaga, aí, né, ficou demorando, assim, para ser preenchida. Aí deu um estalo na minha mente. E se? Né? Eu já conheço a empresa, eu gosto de trabalhar aqui, eu sei da minha capacidade. Aí eu conversei com a Nájila, aí ela, nossa, super apoiou, muito obrigada, Nájila. Aí ela, bora. Aí eu falei, bora então. Mas, assim, no início, a gente entra achando que é uma coisa, né? Mas é muito diferente. Igual assim, por mais que eu seja comunicativa, que eu gosto de falar, gosto de estar com as pessoas, mas eu estava acostumada a ficar mais naquela área de produção, né? Não estava assim acostumada a lidar diretamente com as pessoas. Então, assim, no início eu fiquei, caramba, realmente é um pouco mais complicado do que parece.
Mas, assim, como a Narda até tinha falado, né, a Block Beton, ela sempre disponibilizou para a gente, né, cursos, sempre nos capacitou em qualquer área, quanto que eu estava no laboratório, quanto agora no comercial. Todo mês a gente tem, né, uns cursos para a gente se aperfeiçoar no que a gente faz, trazer sempre mais conhecimento. E para mim está sendo fantástico, foi da água para o vinho, mas é gratificante, é muito gratificante poder passar o conhecimento técnico para os nossos clientes também. É muito gratificante, né? Eu me sinto ótima quando alguém não sabe, eu explico. Me sinto maravilhosa. Como funciona? Peraí que eu vou te explicar, não seja por isso. Nájila, e como a área de RH atua para identificar e fortalecer o potencial de cada colaborador da Block Beton? Acho que essa é a palavra-chave, né? Identificar. Parece clichê e repetitivo quando a gente fala de conhecer perfis novamente. Mas é isso. A partir do momento em que eu conheço os perfis, eu identifico, né, qual é o melhor lugar, aonde melhor ele se encaixa, aonde melhor ele se adapta e consegue fluir naturalmente, fica mais fácil. A gente identifica um potencial e a partir de abrir um espaço, de ter a oportunidade, uma escuta ativa é muito importante, porque quando um colaborador ele confia no seu líder, no seu gestor ou no recursos humanos da empresa, ele tem abertura para dizer, olha, eu tenho interesse em participar desse processo, em ir para aquela vaga, assim como a Lavínia teve abertura, né? Então, é isso. Quando a gente tem um processo de escuta ativa, a gente consegue identificar os perfis, enxerga as pessoas certas, coloca nos lugares certos, flui muito bem. O recursos humanos, naturalmente, ele contrata por currículo, na grande maioria das vezes, e demite por comportamento. É onde a gente falha. Eu preciso identificar um bom currículo aliado ao comportamento que eu busco, o perfil comportamental que eu busco para aquela vaga. Isso é uma chave, com certeza, e é uma dica, tá, gente? Narda, e hoje, como líder, o que você faz questão de cultivar no seu time? Bom, eu acho que o melhor a ser cultivado é a gente dar exemplo, né? Então, assim, o compromisso com o nosso trabalho bem feito, com a nossa entrega de qualidade, né? E através do exemplo mesmo, da dedicação, do compromisso, da organização, acho que isso é o que faz a maior diferença, né? A gente poder contar com eles, mas mostrar que a gente está junto, né? Que somos um time, né? E isso, através da minha liderança, é o que eu tenho aprendido também com a Escola de Líderes, com os cursos que a Block Beton tem me proporcionado, é exatamente o lidar com pessoas e mostrar para eles a importância do nosso trabalho, né? E eu acho que o exemplo é o que cativa, né? E é legal, Narda, falar essa questão do exemplo, né? Que às vezes a gente tem aquilo, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Exatamente. Isso não existe na vida real. E a gente entra também na maternidade. Se eu tenho um filho que me vê todos os dias levantar e deixar minha cama desarrumada, e eu olho para ele e falo, arruma sua cama, primeira coisa que ele vai pensar, naturalmente, você não arruma a sua cama. Por que você está me cobrando que eu tenho que arrumar a minha? Não é? Então, liderar pelo exemplo, eu acho que é o ápice da liderança. Quando a Narda traz isso, inspira muito, porque, de fato, a liderança, ela arrasta, né? O exemplo arrasta. E se a liderança exerce um bom trabalho, com ali eficiência, com propósito naquilo, o reflexo é que os liderados façam também. É exatamente isso. Com certeza. E Lavínia, o que essa mudança agregou para você como profissional e como pessoa? Olha, como profissional me agregou muito, porque eu trago o conhecimento técnico, né, como eu tinha dito, para os nossos clientes. Então, assim, trabalhar numa área comercial, vendendo um produto e tendo conhecimento técnico, agrega e muito, e muito. Você poder explicar com clareza, com segurança sobre o produto, como ele realmente funciona, com certeza é um diferencial. E no pessoal também me agregou muito essa questão de lidar com as pessoas, né, saber melhor falar com as pessoas, porque, né, a Block Beton oferece vários cursos e isso agrega muito também no pessoal da gente. A maneira como você fala, a maneira como você porta, a maneira como outra pessoa recebe aquilo que você está falando. Então, assim, agrega no geral, né? Quanto no profissional, eu falando com o cliente, quanto na minha casa, conversando com meus irmãos, né, com a minha família. E isso é de grande valor, como eu tenho dito. Sou apaixonada, viu, gente? Que bom, que bom. E quais são as ações que você destacaria, Nájila,
que vocês fazem, esse cuidado com colaboradores, ações que vocês já implementaram, o que você mais se orgulha desses vários filhos, né, de projetos que você foi deixando ao longo aí da sua trajetória? Olha, eu acho que falar assim, o que eu mais me orgulho é o resultado de tudo isso, né? A comunicação mais leve, o quanto eles conseguem ser mais empáticos uns com os outros. É óbvio que isso é construído, né, com um longo período, mas o pouco que a gente já enxerga disso é muito valoroso e eu me orgulho bastante do resultado que a gente vem criando ali. E ver mulheres, né, estando posicionadas e se sentindo bem num ambiente em que antigamente a gente via na indústria a construção civil como um ambiente totalmente masculino. Hoje não, a gente mixigina bastante isso com as mulheres na Block Beton. E a gente tem exemplos reais de mudanças reais da nossa realidade mesmo, né? Um exemplo é o comportamento que a gente tinha no setor administrativo, por ser completo por homens, 90%, né, Narda? Eram homens. Então, assim, tinha muito aquela comunicação com palavras de baixo calão, com brincadeiras desnecessárias, aquele tipo de comportamento que era reprovado até por alguns homens. E com o início das mulheres, a chegada de mais mulheres, eles se viram na necessidade de mudar aquele comportamento. Então, olha isso. Eu me orgulho muito de ver mais mulheres, de ver o clima mudando, as coisas evoluindo. Isso, para mim, sem dúvida alguma, é o que eu posso ter de mais orgulho. Que maravilhoso. E aproveitando a temática, conta mais sobre o projeto Mulheres na Indústria, na Block Beton. Ai, que delícia. O projeto Mulheres na Indústria traz a ideia exatamente isso, de inclusão de mulheres, né? Trazer mais mulheres para esse âmbito, para esse campo que naturalmente é masculino. As mulheres agregam muito, naturalmente, como eu falei, as coisas acontecem muitas vezes inconscientemente. Só pela presença da mulher as coisas mudam, né? Os homens já se portam diferente, eles se sentem na responsabilidade de talvez cuidar mais. A mulher, ela tende, né? Ela tem isso muito natural, o cuidado, o abraçar ali é da feminilidade. E isso é um diferencial muito grande. O projeto, ele traz essa ideia de inclusão feminina, de aumento e principalmente de que as mulheres têm o mesmo potencial profissional que os homens, né? Infelizmente, nos dias atuais, a gente ainda consegue ver locais em que o homem é mais valorizado que a mulher, o homem talvez ganha um pouco mais que a mulher. Por mais que pareça ridículo, existe. E isso, a Block Beton, trazendo um projeto que apoia mulheres num âmbito que é bem masculino, nossa, é maravilhoso, né? O projeto é isso. Instruir, ajudar, auxiliar, integrar mulheres aí no mundo corporativo da construção civil. Maravilha. E vocês, como mulheres dentro dessa indústria, que apoia mulheres na indústria, como é que vocês se sentem como mulheres? A gente, assim, né, vou falar por mim, acho que acredito no geral, vem aquela questão da segurança, né? A gente ter uma mulher, né, que entende o que a gente sente, o que a gente passa, os nossos medos e receios, a gente sente mais segura em se abrir e mais segura também para exercer o nosso papel, entendeu? Porque às vezes fala assim, fulano vai me julgar, vai achar que eu não sei fazer, porque eu sou mulher. Aí quando tem uma mulher fala, não, você é capaz, você faz, entendeu? Você, né, todo mundo tem a mesma capacidade, gente, não é porque é homem ou mulher. Então acredito que entra muito essa questão, traz uma segurança muito grande pra gente, né? Esse apoio, a gente se sente segura em exercer melhor a nossa função. Seria isso. Com certeza, né? E o respeito também, Sim. né? Então, isso assim é fundamental. Eu como fui uma das primeiras mulheres a entrar ali na Block Beton, é muito gratificante ver que esse número de mulheres cresceu, né? A gente tem uma parceria, né, muito grande entre nós mulheres lá dentro, né? E o respeito, como a Nájila falou, né? O fato das mulheres estar presente ali já vai mudando comportamentos, né? E isso é muito gratificante, acho que é muito enriquecedor para todos nós, né? Para nós mulheres ver essa mudança, né? Que não é de intimidação, é de fato de respeito, né? Então eu fico muito feliz de estar num ambiente respeitoso e trabalhar com segurança, né? Ainda mais na minha área, que eu sou a única mulher ali na logística, né? Então é muito gratificante. É verdade. É isso, né? O respeito, que eu posso falar mesmo com propriedade, a Block Beton tem isso muito forte na cultura. Sim. E que parte de cima, que é o mais interessante, né? Como a Narda trouxe o exemplo, ele arrasta, não dá pra gente fingir que
é algo, querer que alguém faça algo que nós não fazemos como exemplo, estando no nível de liderança. E isso dentro da Block Beton é muito real. A nossa diretoria, a nossa gestão, a alta gestão, eles têm um comportamento de muito respeito, de muita empatia com as mulheres, de se preocupar. Hoje a gente tem 2 afastadas aí com licença maternidade, né? A gente faz os bodezinhos para as crianças, a nossa diretoria busca, né, tá próximo, entender, já tá perto do neném nascer, né? Vem brincadeiras. Esse respeito, e esse respeito com sabor de cuidado, é ainda melhor, né? Que parte de fato de cima, o exemplo arrasta. E que não permite, isso não é validado na nossa operação. Então, se surge qualquer necessidade de ajuste, eu tenho certeza que a nossa diretoria faz sem medo e sem receio, porque o respeito, sem dúvidas alguma, é prioridade, está na nossa cultura. Com certeza. E todo mundo tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma esposa em casa, e como que elas gostariam, como eles gostariam que elas fossem tratadas no seu ambiente profissional, né? Exato. Então é sempre bom a gente trazer essa reflexão, né, para eles, para empatia. Para quem não é da Block Beton, que esteja assistindo esse podcast, né, como é que você trata as mulheres do seu trabalho? Com respeito? Vamos refletir a respeito desse assunto. Bom, e a gente agora já partindo para essa parte final, eu queria que vocês, eu vou terminar com uma pergunta geral para todas vocês. O que faz a Block Beton ser um lugar onde uma mulher pode construir uma trajetória sólida e com propósito? Que a gente que é mulher, a gente sabe tanto que o propósito é importante, né? Sim. Eu acredito que seja, igual a gente estava falando, né, de acreditar realmente na capacidade do ser humano em si. Não tem essa questão, ser homem, ser mulher. Todo mundo é capaz. E também a Block Beton, né, ela sempre está buscando aperfeiçoar, né, os seus colaboradores de todas as maneiras possíveis, quanto dando cursos, né, até mesmo, né, com a nossa querida, linda Nájila do RH, que está sempre disposta a ouvir a gente. Então, assim, é um ambiente maravilhoso de se trabalhar. Eu, como mulher, me sinto muito confortável, muito segura e muito grata. Vou falar isso aqui várias vezes. Muito grata e lá, gente, pode vir. Venham. E é como a Nájila estava falando, né? Quando está em um ambiente respeitoso, né? Para nós, mulheres, é um ambiente ali totalmente masculino, né? E a gente se sentir à vontade é a melhor coisa, né? A gente conseguir trabalhar, exercer o nosso trabalho com confiança, né? Nos nossos colegas, né? Ter essa tranquilidade, né? De estar num ambiente totalmente respeitoso, totalmente acolhedor, né? Isso traz muita segurança para a gente. Fora os cursos, né? Que não somos somente nós mulheres quem fazemos, mas para vários colaboradores também, né, Nájila? Estão fazendo os cursos e isso aprimora muito a gente e cresce profissionalmente e pessoalmente também. É isso, né? O Block Beton tem abertura, tem escuta ativa, tem exemplo, tem pessoas que de fato querem crescer junto com a empresa. Eu acho que esse é um diferencial muito grande. Dá abertura muito grande para nós mulheres fazermos o nosso papel, sabe? Nós somos ouvidas, nós temos ali a nossa opinião e ela pode ser dada. Isso é um diferencial muito grande. Eu acho que é isso. Quando a gente está num ambiente o qual é ouvido e principalmente é dada atenção, né? Porque é diferente ouvir de escutar, né? Escutar, a gente escuta qualquer coisa. Ouvir aqui passa, agora ouvir, dar a atenção e me propor de fato a tentar ver pela ótica do outro é um diferencial muito grande. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que a gente tem uma escuta tanto para homens quanto para mulheres, sem diferenciar gênero, sem diferenciar idade. O potencial é o que é levado em consideração. Então, para mim, é isso. Maravilha. E a gente tem esse instinto materno, né? A gente comentou sobre isso, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, porque agora eu entrei no meu trabalho, eu agora sou profissional. Mas quando você tem um filho esperando em casa, que pode estar doente, que pode... é muito difícil a gente, né, virar a chavinha. Não, agora eu sou profissional e pronto. Agora eu tô... Né? Como é que é essa? Quem já são mamãe, né? Mamãe, no caso, você tem sua mãe para cuidar, mas as mamães, como é que é essa vivência, né, da maternidade junto com essa vida profissional? É um desafio, né? Porque a partir do momento que a gente se torna mãe,
coração da gente fora do peito, né? Literalmente. A gente faz de tudo pelos nossos, né? Pelos nossos pequenos. E tomar a decisão de seguir uma carreira profissional, infelizmente, é abrir mão um pouquinho da nossa maternidade, né? Então, isso eu acredito que para muitas mulheres seja mais difícil quando não se tem uma rede de apoio, né? Graças a Deus não é o meu caso, né? Eu consegui, de fato, ingressar na Block Beton, construir a minha carreira na Block Beton por ter apoio, né? Então, eu tenho apoio dos meus irmãos, tenho da minha sogra, tinha da minha mãezinha, que hoje, né, descansa lá no Senhor, mas foi algo que foi fundamental para mim, né? Iniciar a minha carreira, ter essa rede de apoio, ter alguém de confiança para poder estar cuidando do meu filho, que é o meu bem mais precioso. Maternidade e vida pessoal, né, gente? É um dilema. De fato, é um desafio. Eu sou suspeita para falar de maternidade, porque eu sou apaixonada nesse mundo da maternidade. Eu aprendi muito, eu fui mãe muito cedo, né? E naturalmente, como a gente é nova, a gente é impaciente, né? Tende a querer viver, porque, né? Fomos mãe cedo. Eu fui mãe aos 20 anos de idade. Então, é muito desafiador. Mas eu busquei exatamente na minha vida profissional algo que complementasse a minha vida de maternidade. Quando eu encontrei um desafio em cuidar da minha filha, principalmente, né? Que para a Helena foi mais desafiador do que o Marcelo. Então, assim, quando eu precisei entender de comportamento, precisei saber por que ela estava agindo ou reagindo daquela forma, eu busquei conhecer sobre pessoas, sobre cognição, sobre um pouquinho de neurociência, e isso me trouxe um conhecimento que eu estou somando no trabalho. Olha que legal, né? A partir de uma necessidade da minha maternidade, eu identifiquei uma possibilidade profissional. E, de fato, as coisas se juntam. Eu sou encantada, apaixonada pela maternidade. Ainda ontem eu estava falando com o Danilo, que se for preciso, gente, eu juro pra vocês, eu sento e eu ouço os meus filhos a noite inteira contar as historinhas da escola, porque eu sou apaixonada. E é um momento que não volta, né? Não pra volta. gente viver novamente. Então, E de o fato, profissionalismo. aproveitar ali cada segundinho, né? E a vida profissional precisa complementar. É muito clichê a gente falar profissional, pessoal. Eu sou uma única pessoa. Eu sou a Nájila. Né? A minha vida pessoal, ela vai influenciar na minha vida profissional e vice-versa. Por isso que um ambiente de trabalho saudável reflete muito na minha família. Reflete muito. Um dos nossos valores é respeito à família. E a gente preza muito isso. Enxergar que o ambiente saudável vai levar reflexo para sua casa. E ambas as partes, né? E quando a gente entende que a casa vai bem, a gente entrou nesse mês, né? No mês de março, a gente tratou aí a campanha, abordamos a campanha Março Lilás, né? Todo mês a gente tem o nosso evento ali de destaque e a gente aborda uma campanha. O Março Lilás traz a conscientização sobre o câncer de colo do útero. Então, que eu trago para o meu colaborador, que ele pode olhar para a esposa dele e falar, meu bem, se cuida, ele está cuidando da casa dele. O reflexo vem para aqui. O reflexo vem para a empresa, né? Do mesmo jeito que a empresa reflete na casa, a casa reflete na empresa. E é isso. A maternidade e a vida profissional, eles precisam andar juntos. Sim. É isso. E para a mulher pesa muito essa questão, assim, eu falo, aquele ambiente, né? Porque você vai trazer todo o estresse para sua casa. A mulher, ela pensa, será que compensa? Né? Então, a gente está num ambiente saudável, faz toda a diferença. Eu acho que principalmente para a mulher, porque isso impacta depois, quando a gente chega em casa em ouvir a história, ou se a gente vai estar com a paciência, né, de ouvir a história, de não ouvir a história, né? Exatamente. E como é que é esse diálogo com os homens, vocês veem, com o Lilás, né? Quando você vai falar sobre, né, um assunto tão feminino com homens, como que é, Nájila? Me conta. Eles ficam todos sem graça, isso né? Mas assim, a gente tenta levar mais pro lado da brincadeira mesmo, sabe, Helena? Um dos sintomas do câncer de colo de útero é a dor ao ter relação sexual. Né? E a gente traz isso como brincadeira para eles. Fala, olha, se a sua parceira tá ali, não tá querendo, tá dizendo que tá reclamando, não é porque você é grandão, não, tá? É porque talvez algo esteja de errado. Então, eu tento sempre levar para essa narrativa mais divertida, algo que vai tentar trazer a consciência, sem que eles se sintam repreendidos ou ali, sabe, acuados com o assunto. Eu tento abordar de uma forma que seja leve. Então, assim, é engraçado às vezes, né? A gente vê as carinhas deles ali, mas é importante. De também, como é que se diz? De fixar, né, na mente. Quando rola, tipo assim, uma piadinha, eles chegam a assustar. Eita, a Nájila falando isso, assim. Aí eles até fixam, né? É isso. Chega Essa conscientização é muito importante.
né, o apoio das pessoas ali, né, de cuidar mesmo. Eu falo por mim, né, meu marido me apoia muito em estar me cuidando, em fazer os meus exames de rotina, que é muito importante, né, e a gente sabe que alguém doente na família é algo que machuca todo mundo, né? Sim. Então, assim, a importância de se cuidar mesmo. E é muito bacana a Nájila trazer essas questões para o ambiente de trabalho, porque muitos ali falta de fato conhecimento, né? Uhum. Alguns até têm preconceito, né? Ah, mas a minha esposa vai ali, vai fazer um exame, o médico vai ver, né? Se soubesse a importância que é, né? Que ali um simples exame pode detectar algo muito grave, né? E a importância de se descobrir isso cedo dá uma chance muito grande de cura, de tratamento, né? Então é muito bacana trazer esses temas, né? E a gente poder falar abertamente, né? Tirar dúvida, mesmo ali na brincadeira, né? Que seja algo leve e descontraído, mas é um momento de conscientização muito importante para todo mundo. Bacana, então, porque você chega até a família, né? Sim. Olha só que bacana, no final você está chegando e impactando a própria família deles, os homens, né? Desse autocuidado. Porque, vamos falar a verdade, gente, a gente como mulher tem hora que a gente não dá tempo, né? E a gente sempre fica pro final. É. Mas se a gente não jogar, eu preciso me cuidar, eu preciso, né, ter essa autorresponsabilidade comigo, igual eu tenho com os meus filhos, né? Com, sim, às vezes, meu marido. Para cuidar do outro, a gente tem que se cuidar, né? Primeiro. Exatamente. A gente tem que se cuidar primeiro, porque senão não tem como. Com certeza. E, bom, estamos agora na reta final. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso público e para uma mulher que esteja nos assistindo e que esteja ali pensando, né, às vezes viu uma oportunidade profissional na Block Battle, e aí pensando, será que eu vou entrar na indústria? Será que a indústria é para mim? Com certeza é. Assim, a gente busca, né, conhecimento sempre. Se você tem a vontade, busca o conhecimento na área, porque às vezes a gente vê ali superficialmente, né, e acha que é uma coisa e chega lá, não é. Então, assim, a gente tem que buscar um conhecimento. E o frio na barriga, o medo sempre vai ter. Gente, não adianta. Qualquer coisa que você vai fazer de primeira vez, vai ter o medo. Mas vai com medo mesmo, como eu costumo dizer, né? Só vai. Só vai. Busca conhecimento e vai. Com medo. E a indústria tá aí para todas nós, gente. É verdade. E se é na Block Battle, sejam bem-vindas. Sim. Né? E é como a Lavínia falou, é buscar conhecimento, é encarar mesmo com medo, frio na barriga, né? Porque somos capazes. Né? Então, é encarar e tocar o barco. Acho que eu vou deixar uma mensagem seguinte. Às vezes a gente se compara tanto, né, meninas? A gente olha ali na rede social, lindo, uma blogueira, a gente só vê a melhor parte da vida da blogueira, né? A gente só enxerga o que é bonito. E às vezes a gente se diminui muito como mulher, né? Que seja aparência, que seja vida profissional. E eu sempre penso, não vou não. Não, isso não é pra mim, não existe isso não é pra mim. Como a Helena iniciou falando, o lugar da mulher é onde ela quiser. Você tem o mesmo potencial que qualquer homem, tanto do seu esposo, quanto do seu irmão, quanto, enfim, de qualquer homem. O potencial da mulher é tamanho, tanto quanto dos homens. Então, não desista, não se compare, olhe pra você, cuide de você e, como diz a Lavínia, só vai. Só vai. Só vai. Acho que é isso. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, não tem como. Gente, obrigada pela presença de vocês. Eu sou suspeita, mas eu acho que esse vai ser o melhor podcast, o melhor podcast. Obrigada. E é isso, gente. Mulheres da indústria, né? Obrigada, Helena. Agradeço muito mesmo. Muito bom, gente. Realmente, muito bom. Obrigada pela oportunidade, né? A oportunidade de falar do nosso trabalho, mostrar passar um pouquinho, né, de como funciona, e isso é muito bom. Espero que inspire outras mulheres a trabalhar na indústria, gente. Bora! E é isso, a Block Battle apoia mulheres na indústria, isso. né? Tchau, gente!